a proposta de valor, assim, somos uma instituição de excelência com foco no sucesso. A gente lida com a questão da palavra da qualidade, mas ela ficou pequena para nós, isso já num processo de alguns anos. Então, essa será uma instituição de excelência com foco no sucesso dos nossos estudantes. Então, antes de decidir qualquer coisa, pense neles, né? Porque eles são a razão de ser da nossa instituição. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o tema, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, no Instagram e vamos juntos compartilhar as boas práticas de gestão e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje o gestor convidado é Alexandre Teodoro, ele que é o diretor-presidente da FAESA. Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, eu agradeço a vocês o convite para esse bate-papo, que a expectativa minha é grande. É a nossa também, Alexandre. Que bom, né? Conta um pouquinho para nós, assim, em que áreas da educação, né, a FAESA, como que é o business da FAESA, que público que vocês atendem de forma geral? Bom, a FAESA é uma instituição que eu costumo brincar com mais de meio século. A gente consolidou agora 51 anos em julho, né? E a gente faz a oferta da educação infantil à pós-graduação. Nossa pós-graduação é a pós-graduação Lato Sensu, passando aí portanto, pela educação fundamental, médio, cursos técnicos, cursos de graduação, tanto o tecnólogo, o bacharelado, o presencial, o online, e a pós-graduação, tanto a pós-graduação híbrida, que tem uma interação presencial e online, e totalmente online. A FAESA tem uma questão da proposta de valor da FAESA, Alexandre, que eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Qual que é essa proposta de valor que vocês trabalham, né? E como que vocês tangibilizam isso em práticas de gestão? Bom, a proposta de valor, assim, somos uma instituição de excelência com foco no sucesso do aluno. A gente lida com a questão da palavra da qualidade, mas ela ficou pequena para nós, isso já num processo de alguns anos. Então, essa será uma instituição de excelência com foco no sucesso dos nossos estudantes. Então, antes de decidir qualquer coisa, pense neles, né? Porque eles são a razão de ser da nossa instituição. E dentro dela, ela se desdobra por meio do acolhimento, da inovação e do empreendedorismo. Então, como é que a gente acolhe essas demandas que ali estão em volta da instituição, inclusive e principalmente dos nossos estudantes, como é que a gente traz a leitura de que ele tenha a ação e a atitude, né, o pensamento e a ação inovadora e empreendedora. Então, dessa forma que a nossa proposta de valor, ela está colocada e praticada em tudo que nós fazemos. A gente, ouvindo, né, hoje tudo que a FAESA tem, imagino que principalmente por conta da evolução dos meios de comunicação, da atualização que eu entendo que foi necessária para acompanhar o mercado e em termos de competitividade. Só quando a gente reflete aí em relação aos 51 anos de existência da empresa, não necessariamente a gente tinha todas essas ferramentas que a gente tem hoje, mas eu entendo que ela nasceu com um propósito específico, né? Como é que foi essas evoluções? Como que você considera que foram essas evoluções ao longo da jornada da empresa para entender o que era estritamente necessário de se fazer para melhorar a gestão, mas também para entregar um produto melhor, um serviço melhor para os estudantes a cada fase, sem ficar olhando para aquilo que talvez fosse espuma. Então, se a gente olha, por exemplo, para um tipo de ferramenta hoje em dia, não necessariamente todas as coisas que a gente vê em rede social fazem sentido de serem inseridas numa sala de aula ou dentro de um processo de aprendizado. Como é que foi esse processo de compreender o que faria sentido ao longo do tempo e quais foram essas evoluções, esses grandes marcos temporais ao longo do tempo? Resumindo isso, assim, uma história de 51 anos, né? Eu tenho 32 anos da minha vida envolvido com educação, né? Então, e aí praticamente desses 32 anos envolvido com educação dentro da FAESA.
E aí vou tentar resumir um pouco para tentar te ganhar tempo e responder a você e explorar isso um pouco mais. A FAESA nasce num movimento que talvez hoje as pessoas não entendam isso muito bem, mas a Universidade Federal do Espírito Santo fazia a oferta de cursos durante o dia, quando hoje também não é diferente, muito diferente. Tem alguns cursos, acho que à noite, mas era durante o dia. Não era diferente isso lá atrás. Quem trabalhava o dia inteiro não tinha oportunidade de ter um curso superior. Então, isso era uma forma de exclusão natural daquelas pessoas que vinham do interior, vêm para cá, estão empreendendo, e a história do Espírito Santo, da economia, que a gente sempre ouve e coloca, cada ciclo ali, gerava oportunidades aqui, mas a questão da educação está limitada para essas pessoas até a educação até básica. Ela chega e faz uma oferta inicialmente ali à noite, e isso, então, atende um público muito grande. Só aí você já tem um processo que se a gente olha tudo que se fala hoje de inovação, relacionamento com o mercado e tudo mais, só aí você já tem a primeira movimento, que eu não sei se foi pensado dessa forma, foi pensado para atender uma demanda social, mas que começa com uma relação muito direta de preparar administradores, e a FAESA começa com Faculdade Espírito Santense de Administração, depois a gente se apropria mais à frente desse nome. Isso é uma história longa, dá um podcast desse contando essa história. Mas a gente se apropria dessa marca, que era a marca de um curso, para tentar, e aí isso vira uma marca institucional. Esse curso de administração, ele só entra uma nova opção em 91, com o curso, em 90, perdão, um curso de contábeis e depois o curso de informática. Foi o primeiro no estado. Nem a universidade, nem uma outra instituição ofertava esse curso na época, processamento de dados, né? Então, como é que era a gestão de todo esse processo? Era sempre, tá vendo, qual era a demanda da necessidade social? E aí você, a partir disso, você faz leitura de mercado, vê a necessidade e responde por meio de um curso. Lembrando que, naquela ocasião, um curso para ser aprovado levava 5 anos. Às vezes, a demanda que estava ofertada, assim, tá ali latejando, tem uma oferta aqui, pode... O tempo era muito, muito, muito longo, porque podia até essa demanda acabar, né? Ser atendido por um outro movimento... Um curso desatualizado, né? Desatualizado. Então, mas mas como a oferta era escassa, a demanda era muito grande em todas essas áreas, e isso a gente vem fazendo. Como que a gente sempre pensou e continua pensando? Mercado. Então, nós temos a nossa pesquisa institucionalizada e consolidada, tem um projeto de pesquisa em andamento nesse momento, alunos envolvidos com pesquisa. A nossa extensão alcança, a extensão universitária, alcança as comunidades e muda radicalmente, interfere e atua direto nessas comunidades, mudando ali de forma positiva no momento em que você tem uma demanda específica e a extensão chega, mas o ensino em si, ele sempre foi, os currículos sempre foram atualizados com o mercado. Então, sem fazer espuma, como a palavra que você usou, o termo que você usou, assim, todo mundo sempre reclamou, e se você buscar gestores de educação superior, vai falar, não, nós temos as diretrizes do MEC, e o MEC não permite que a gente crie para lá ou para cá. Isso nunca foi um problema para a gente, porque você tem a diretriz do MEC, a gente sempre cumpriu a diretriz do MEC, mas tem um percentual que a gente sempre olhou para o mercado e sempre foi buscar dentro desse espaço, que é onde a autonomia acadêmica permite, melhorar os currículos, alinhando ao que está acontecendo com o mercado. Então, disciplinas optativas, disciplinas que eram alteradas no currículo, com os seus conteúdos, para atender o mercado. E isso a gente conseguiu trabalhar. Para esse movimento acontecer, você tem uma gestão acadêmica muito, muito, eu diria assim, do ponto de vista preocupada em atender a sociedade, né? Em atender esse mercado em qual o aluno se insere. Então, uma vivência profissional, estágios qualificados e assim por diante. Então, dando um exemplo para vocês, uma evidência do que eu estou falando. Pela 8ª vez consecutiva, a FAESA alcança as melhores práticas de estágio pela educação inovadora do Prêmio IEL. Então, e quantas vezes o IEL fez esse concurso,
apurou essas boas práticas aí de educação inovadora? 8. Quantas vezes a FAESA ganhou? 8. Aí eles fizeram o cenário nacional. Quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes nacional nós ganhamos. Quantas vezes eles fizeram? 4. Estão fazendo a 5ª. Amanhã nós temos nossa gestora de estágio e emprego em São Paulo, num evento nacional, onde a gente espera voltar de lá mais uma vez vitoriosos com essas práticas. Isso, assim, vamos estar na torcida aqui. Vamos lá. Então, esse é um movimento que a gente tem que é de gestão acadêmica que não nos permite. E uma outra ferramenta para encerrar perguntas é assim, o planejamento estratégico. É uma ferramenta para nós assim, imprescindível. Não adianta, não tem um gestor dentro da instituição que se movimenta sem ele ter ali claramente o que ele vai fazer, para onde nós estamos indo, qual o caminho que a FAESA vai e como ele contribui para aquelas ações e os seus planos de trabalho ali, para que a gente alcance esses objetivos. Nós vamos entrar em todas essas vertentes aí, Alexandre, mas me chamou a atenção, eu não conhecia a história da origem ligada à administração, mas conversando com um amigo em comum que a gente tem, que é professor na FAESA, o Bubac, ele contou o caso de que um coordenador de curso falou justamente dessa característica de inovação da FAESA. Na época, até te perguntei antes da gente começar a gravar sobre o Ertelvio, né? E ele fez uma sinalização, ele tentou demonstrar, exclusive por telefone, que ele apontou para cima assim, e falou, ó, ou você está caminhando no sentido de buscar inovação, se você parar e não buscar se diferenciar ou atender as demandas de mercado, você vai estagnar e o próximo passo é o declínio, né? Então, ou você busca atender essas demandas e inovar na oferta, né, de produtos, ou a tendência é você ser superado pelo mercado, né? Fazer uma analogia Sim. de uma forma diferente. E você hoje tem mais de 50 cursos na FAESA, né? E, se eu não me engano, recentemente lançou medicina veterinária, e vocês estão caminhando nessa vertente agora também de medicina, se eu não me engano, né? Você já falou um pouquinho da questão da demanda de mercado, mas como é que é esse processo de não deixar a demanda enfraquecer, né? Ter agilidade para fazer um design de um produto, né? De uma aula que atenda a essa necessidade e continuar tracionando os diferentes cursos aí, as diferentes frentes que vocês abrem, né? Bom, você tratou de 2 questões aí. Uma coisa é você perceber que você não recebe um aluno, vocês são novos, né? Mas talvez vocês tenham passado, a grande parte aqui dos ouvintes aqui, eu não sei como é o público de vocês, que faixa etária, mas passaram por aquela sala de aula tradicional, uma carteira atrás da outra, onde você tem um professor ali na frente que, no meu tempo, ele chegava cheio de livros debaixo do braço, botava os livros e ele era o senhor absoluto do seu conhecimento. A internet vem, a tecnologia chega, essas informações estão em todo lugar, e trazer esse professor, e quando você fala de uma instituição como eu disse aqui, de meio século, com mais de 50 anos, eu tenho professor dentro de casa com mais de 30 anos de docência, de sala de aula. E esse professor, como é que você traz esse professor para um processo de mudança da sua atitude para esse aluno que chega na sala de aula? Imagina agora que eu estou com um aluno que já nasceu com a internet na frente dele, é o aluno que está lá com o dedinho, né, passando as crianças que estão ali no tablet, né, e essa questão do livro, eu não sei nem como é que ela se dá. Ali eu fico pensando lá embaixo, lá na educação, nas creches ali, como é que essas... creche não, mas entre a educação infantil ali, você tem uma faixa que é uma faixa que essas crianças que estão com tanta tecnologia. Então, essas crianças que receberam essa tecnologia, a gente recebeu lá. Como tornar essa aula desse professor, mudar isso, a gente tem um desenho pedagógico na instituição que é respeitado, ele está colocado para todos os cursos que acontecem, seja um curso de atualização, seja um curso de pós-graduação ou de graduação, seja o que for, ele tem uma proposta muito clara pedagógica ali atrás. Mas como que ele se desdobra? Nós criamos uma
o método dessa aula acontecer, que é a aula que a gente chama de aula FAESA, onde eu sei quem é meu aluno, o que ele traz, e aí eu estou falando do que ele traz de conhecimento como um todo, inclusive para ele estar num determinado curso que ele precisa de uma base, engenharia. Eu preciso saber se ele tem uma boa base em matemática, porque senão, quando eu entrar na disciplina específica do curso, bem ali, logo na entrada ali no cálculo, nas disciplinas de exatas, ele vai olhar para qualquer lugar, menos para o professor. Então, como é que eu chego nesse aluno? Eu personalizo. Mas isso dá um trabalho, não dá nada? Dá. Mas a gente aprendeu a fazer isso e hoje isso é o nosso dia a dia. Eu sei quem é nosso aluno, o professor em sala de aula sabe quem é aquele aluno, há um diagnóstico estruturado, um suporte pedagógico muito grande a esse docente, aos coordenadores, para que essa aula, para esse aluno, para saber quem é esse aluno. Depois você tem professores formados em metodologias, e aí metodologias ativas, ou metodologias que façam que o aluno aprenda, mas principalmente que coloque o aluno como protagonista da sua aprendizagem. Ou seja, eu palestro 20 minutos no máximo, e o aluno vai trabalhar. Isso é uma mudança. Nossa, hoje a gente fala isso dentro da FAESA de uma forma muito natural, mas e a gente começou isso em 2014. Pra vocês terem uma ideia, 2012, eu praticamente rodei o mundo procurando, tem uma história grande ali de visitar outros países, e aí também dá um podcast desse, para a gente contar essa história de visitar outros países em que instituições de ensino pelo mundo afora, que qual é o teu desafio? Que era o mesmo nosso, e que é o nosso. Como é que eu trago esse aluno e vou engajar esse aluno? É uma história do professor Eric Mazu, se der tempo a gente conta, né, que ele, de Harvard, e a gente teve uma aula em Harvard, e ele dizendo que os alunos dele não engajavam. E como ele ousou fazer uma metodologia, porque você imagina assim, o aluno de Harvard, o professor vai falar, ele está ali esperando, né, assim, sendo exagerado, na hora que uma saliva dele cai em você para ver se pega alguma coisa da inteligência daquele cara, o cara pós-docto, o cara com o Eric Mazu com N livros publicados, referência na área dele, internacional, dando aula ali para você, e você quer o conhecimento dele como um todo, principalmente se você está muito interessado ali. Mas os alunos dele não engajavam na aula dele, dispersavam. E ele falou, peraí, não pode. E ele foi se reinventar, e ele traz uma metodologia, aí tem uma história bacana, ele publicou um livro e sobre essa metodologia, mas a gente percebia que esse era um desafio que não era só da FAESA, mas eu não ia encontrar aqui no nosso país, alguma referência. A gente foi lá para fora, em 2014 a gente implementou isso criou dentro da instituição uma mudança brusca, porque os professores, mas isso eu faço, todo mundo fazia, olha, eu faço, mas quando você ia buscar todo o ciclo da personalização, da experimentação, como é o pilar da aula FAESA, e a tecnologia, a partir daí, ele via que a gente precisava de formação. Essa formação, me permite dar uma outra evidência, que assim, é falar, mas precisa colocar alguma evidência. Nós ganhamos sexta-feira, né, a gente, meio-dia, eu saindo da FAESA para almoçar, eu recebi uma ligação falando, ganhamos o prêmio, nós ganhamos o prêmio nacional, chama professor professor Gabriel Rodrigues, do SEMESP, que é um sindicato de São Paulo, mas que ele não é só sindicato, ele tem uma abrangência muito grande, e eles criaram um concurso das melhores práticas de formação docente em serviço. E a gente simplesmente ganhou esse prêmio, mandando o nosso projeto de formação do nosso professor, que é contínuo. Então, esse docente nosso, ele entra sabendo de uma formação para que a gente responda a essa demanda. Então, assim, Gabriel, pergunta, como isso se dá? É um processo complexo, de gestão muito forte, de acompanhamento, e aí você, sem ir para esse lado, mas você tem todo o aluno, eu estou falando de um aluno que traz deficiência de conteúdo, mas nós estamos recebendo o aluno com deficiência como um todo, dentro da instituição, que vem no processo. E como é que a gente trabalha um aluno autista, como é que a gente trabalha um aluno surdo, dentro de sala de aula, como é que você tem intérprete de sala de aula? Não, é só botar o intérprete. Não. Porque o conteúdo que o professor está falando, nem o aluno, nem o intérprete sabe o que traduzir. E você precisa ter um trabalho antes com o professor, antes com o intérprete e com o aluno, numa aula chamada aula invertida, ou seja, o conteúdo vai antes, estuda antes, para esse aluno em sala de aula poder acompanhar. Nós temos a segunda arquiteta formada no Brasil surda, formou na FAESA,
e agora ela está formando engenharia civil. Então, são processos desse tipo que consolidam cada vez mais um modelo pedagógico desse que você tem como aula FAESA dentro, desdobrando ali dentro. E o outro processo se dá, que é outra, continuando a sua pergunta, ele se dá na leitura desse mercado. O curso, como é que a gente atualiza ou não atualiza? É acompanhando o mercado. O que o mercado, o que a sociedade aqui está colocando, o que o mercado dita para a gente, que profissional hoje a gente precisa formar. Né? Quando eu saio da faculdade, eu preciso ter, além do conhecimento técnico, como é que eu tenho outras competências para além disso? Por exemplo, vou me formar em psicologia. Tá bom, então vou verticalizar, se a gente usar um termo assim que o pessoal da inovação gosta muito. Vou verticalizar naquele conteúdo da psicologia. Sou um excelente psicólogo. Mas eu sei, dentro dessa possibilidade, então eu saio dali, vou para um consultório, eu vou para onde? Não. A FAESA tem conseguido trazer na sua formação outros desafios, outras condições, fazendo um movimento de relação com o mercado, onde esse aluno é capaz de ir para um desafio de uma empresa. Né? Vou pegar, imagina a tua empresa tem um desafio que gostaria de colocar ali. Não estou falando de hackathon, eu estou falando eu chamo FAESA Challenge. Então você tem um desafio que você leva e aí quem está à frente desse processo verifica qual a sua necessidade e vamos imaginar que você precisa de um psicólogo para esse desafio. É convidar esse aluno ali para esse trabalho e ele faz junto com outros alunos de área de gestão, da área de comunicação, da engenharia, da computação, ele monta aquele grupo e eles vão encontrar uma solução. Que é uma evidência. Ontem eu estava saindo de uma reunião, na segunda-feira, perdão. Eu estava saindo de uma reunião num determinado bloco da FAESA e eu encontro uma pessoa amiga e ela meio que chorando, quem estava muito emocionada ali. Eu perguntei, mas por que você está aqui? O que aconteceu? Está tudo bem? Ela falou, está tudo bem e eu estou feliz. Mas você está fazendo o quê aqui? O que houve? Não está na época de TCC, a gente não chegou ainda no período. Porque no período de TCC você tem as famílias ali dentro, acompanhando os filhos. Não, ela é do asilo, né, dos idosos está do lado. Nós temos um convênio permanente com o asilo em função das suas necessidades e eles precisam agora criar um programa do Cabide do Bem. Ela estava saindo de um grupo de alunos do curso de comunicação dentro do laboratório, houve uma apresentação e ela saiu lá e ela estava com a proposta inicial ainda que ela aprovou do Cabide do Bem. E que aquilo para ela era assim, o asilo dos idosos não ia conseguir um profissional ali para responder a isso, até pela escassez de recursos que eles têm. Essa relação permite o meu aluno, né, nesse processo, eu não sei se foi o aluno só da publicidade que esteve ali, ou se foi do jornalismo, ou se tinha alguém da computação, porque tinha um desenho bem diferente e não seria só isso. Eu não sei se foi do design gráfico, eu sei que um grupo de alunos tentaram resolver isso. Esse é um processo que traz uma formação, mas eu preciso, aí saindo desse mundo acadêmico, assim, aqui, eu preciso estar o tempo todo, eu diria até o início da FAESA, né, olhando a demanda social, e se a gente olhar a demanda social, a gente está falando dessa necessidade que o mercado exige hoje. Antes eu formava um administrador, ele ia para um concurso, ele ia para ali, então tudo certo, lá ele se desenvolve. Hoje não. Eu formo um administrador, mas com competência e vivências práticas, e eu costumo brincar que determinados cursos, a gente tem um aluno que sai com um portfólio debaixo do braço de atividades que ele desenvolveu e até tem um diploma. Sabe? É uma brincadeira, mas para nós, é uma frase assim, que é uma brincadeira, mas que é uma grande realidade. Sim. É uma grande realidade para a FAESA. Acho interessante... Vocês ficam perguntando ao professor Danilo, dá uma resposta longa. O bom é que pelo menos a gente tem evidência, né? Não dá para ficar só na conversa. Exatamente. Mas é interessante que vários pontos que você colocou me remetem muito ao meu período de graduação. Me formei em engenharia mecânica em Ouro Preto. E eu me lembro que vários dos materiais utilizados pelos professores eram materiais que eles foram condensando de experiências próprias, então eles criaram a apostila própria deles e de forma confortável para eles, eles iam utilizando aquilo por 5, 10, 15, 20 anos. Às vezes a gente desenvolvia algum problema, desenvolvia uma solução para um problema de algum material já criava a apostila e estava feito, né? Pelo resto da vida você poderia seguir aquela metodologia. Então, numa instituição pública, assim, eu entendo que talvez haja, em determinado grau, não vou inferir que todas elas são assim, mas
pelo menos na minha experiência, havia uma certa morosidade em relação a essas atualizações que você pontuou muito bem, que acho que numa instituição privada é possível de fazer isso, já que há os incentivos muito claros, já que o verdadeiro patrão de uma instituição privada é o cliente é o aluno. Então, se ele não está satisfeito com aquilo, naturalmente ele vai buscar uma outra alternativa. Mas um ponto que eu queria entrar é que, quando eu tive a minha experiência, era uma forma padrão. Então, o mesmo ensino, a mesma forma, a mesma apostila, o mesmo tudo, era para todos os alunos. A gente sabe que as pessoas têm visualizações diferentes, uma pessoa às vezes é mais sinestésica, outra é mais visual, outra é mais auditiva, enfim. Então, a gente entende que existem diferentes necessidades de serem sanadas para diferentes tipos de perfis de aluno. Como é que é esse trabalho de personalização? Eu entendo que dá para entrar muito num campo, talvez, de inteligência artificial ou de machine learning, assim como a gente tem a Netflix, que se eu entro na Netflix é a minha Netflix, se o Alexandre entra na Netflix é a Netflix focada nele, por conta dessa microsegmentação. Mas como que vocês trabalham essa personalização, tendo ao mesmo tempo um desafio de ter tantos alunos e, consequentemente, necessitar de fazer esse trabalho em escala? A apostila que você recebeu lá hoje, ela está na internet, né? Então, ela está pronta em algum lugar. Então, não dá para mais o professor chegar em sala de aula com aquela apostila, isso aqui que eu fiz o ano passado, que esse movimento já está fora. A personalização, ela acontece no momento que o aluno ele faz o vestibular, no momento em que ele vira aluno da instituição, ali você já começa a responder algumas informações. Isso vai para dentro do núcleo pedagógico, onde você tem grupo da equipe pedagógica que analisa esses dados todos, tem um sistema para isso. Eu não cheguei em análise preditiva, não estamos nesse caso, estamos caminhando para isso, mas ainda não com tanta tecnologia, usando um termo também, embarcada, né, que o pessoal costuma colocar, mas não com tanta tecnologia já inserida nisso. Mas, a partir disso, há um movimento junto com os coordenadores de cada curso, de cada área. Esses coordenadores, então, sabem o perfil desse estudante que ele está recebendo, dependendo da condição que ali você tem a atuação. Olha, você tem um aluno, no primeiro momento, esse de primeiro diagnóstico, se eu tenho, por exemplo, um aluno cadeirante. Então, isso tem um tratamento dentro da instituição. Tem um aluno com essa situação. Então, e a aula não começou. Quando eu começo a aula, esse professor, ele trata de aplicar um questionário, aplicar um exercício, aplicar um diagnóstico, que isso remete e traz à tona aquilo que ele precisa para alcançar o resultado da disciplina dele. Então, essa aula que começou agora, ela precisa, no semestre, ele tem um objetivo claro que está lá definido no plano de ensino dele, né, que ele desdobra no plano de aula dele, nas aulas que ele dá. Ele precisa sair com todos aqueles alunos com aquele conhecimento. E aí tem a forma de avaliação, a forma de acompanhamento. Mas no momento em que ele personaliza, ele vai entender que o Alexandre não chegou com a base. Mesmo que ele esteja no 5º período. Aqui para trás aconteceu algo para ele estar na aula do professor A, o Alexandre, por exemplo, não chegou pronto lá com o conteúdo que ele precisa. E aí não adianta seguir. Pode parar, você vai perder. Esse aluno vai evadir, esse aluno não vai acompanhar. E não é o processo de evasão por evasão. Você tem um aluno na tua frente que tomou uma decisão de fazer um curso superior. Primeira decisão, difícil. Depois ele falou qual é o curso. Também é outra decisão difícil. A gente convive com isso o tempo todo, sabe? Não é bem isso que eu quero. Eu recebi uma ligação de uma mãe outro dia que a filha está lá no período tal de um curso e falou, ela gostaria de mudar para o outro, e o outro não tem nada a ver com uma área, ela não aproveita uma disciplina de empreendedorismo, sabe? Talvez uma disciplina de filosofia, talvez, mas o restante, ela não aproveita, vai começar o curso de novo, porque em algum momento da carreira, esse é um processo que está posto. Às vezes você tem um aluno, um estudante que sabe exatamente o que quer, e para mim está encerrado o assunto, vou concluir, aí se eu não gostar disso, eu vou para outra área, ou vou fazer pós-graduação, vou me especializar, vou seguir uma carreira, vou fazer a minha educação continuada. Mas saber que esse aluno não está em condições de avançar é um papel do professor, e ele precisa reportar isso. E aí a gente começa todo um processo
de monitoria, de acompanhamento desse professor com esse aluno, porque não pode ficar ninguém para trás. Né? É interessante que dá para fazer uma analogia muito clara aí, pensando muito no nosso público, né? Isso está muito conectado também com quando a gente insere um novo colaborador na empresa, né? Então, cada colaborador tem uma necessidade específica, às vezes tem um histórico específico, tem talvez a partir de um plano de desenvolvimento individual, né? Um PDI, necessidades específicas e habilidades a serem desenvolvidas também. Então é como se realmente cada empresa fosse uma micro instituição de ensino para que esse profissional consiga atingir os objetivos individuais ali de crescimento profissional, né? Então todos esses aspectos de personalização também acho que se aplicam no ambiente de trabalho, dá para a gente fazer muito bem essa analogia. Né? Assim, concordo com você, exatamente, pode fazer essa analogia como você está colocando, e lembrando que em uma sala de aula você tem N condições, inclusive socioeconômicas colocadas ali, que é extremamente desafiador. Isso não era assim. Presta atenção, isso é uma quebra de paradigma, isso é uma quebra de modelos que você tinha lá. Você estava lá na engenharia lá que você citou, imagina assim, se você acompanhou bem, se não se acompanhou, ano que vem você repete. Né? A proposta que a gente tem é que se você não conseguir alcançar, lamento. Né? Eu não posso entregar à sociedade um aluno que não tem essa condição de estar ali como profissional sem ter aprendido. Evidência. Nós temos hoje, tem um indicador do Ministério da Educação que chama IDD, que é como você recebe o aluno e como você entrega. Nós estamos recebendo o aluno aqui, em alguns casos, 2, 3, estamos entregando 5. Então, nota máxima. Né? Quando eu recebo um aluno 4 para entregar 5, é mais fácil. Aqui, como é que a gente faz isso? Nós somos o 4º melhor centro universitário do Brasil, o melhor da região sudeste, pela 4ª vez consecutiva. Estou aqui aguardando, estava falando com o Gabriel que eu estou aguardando os resultados do MEC aí, de ENAD, essas coisas, para ver como é que nós ficamos dentro desse contexto. Ninguém chega a uma condição dessa sem esse nível de cuidado com os seus estudantes. Aí o processo de gestão disso, que é um pouco de você trazendo assim, nessa lógica, ele é permanente, revisitando todos os processos. O negócio assim, uma frase, né, que eu gosto muito, assim, o que trouxe a gente até aqui não garante para frente. Uhum. O modelo pedagógico atual, ele está sendo revisitado. O modelo de gestão FAESA está sendo revisitado. O modelo de relacionamento com o aluno está sendo revisitado. Temos um processo de gestão do ponto de vista da permanência. A gente recebeu hoje uma visita de uma empresa de cobrança. Ele insistiu, a gente falou que não gostaria, não precisava, então ele esteve lá, uma empresa nacional aí, que atua em várias instâncias do país e em outras instituições. Nós provamos para ele, numa conversa rápida, eu falei, lamento, nós trabalhamos aqui desse jeito. Nós temos um processo de permanência que é saber, para além da sala de aula, aqui que é que esse aluno está faltando. Aí eu volto para a sala de aula. Então, aluno começou a faltar, aparece lá, aí sim tem tecnologia embarcada. Né? Aparece lá e fala, olha, o Alexandre está faltando pela 3ª vez aqui, ou uma semana já. Alexandre, cadê você? Não, eu estou viajando, está tudo bem comigo e tal. Alexandre, aparece Alexandre com nota, que não é a nota de acompanhamento de turma. É um desvio com o Alexandre. Núcleo pedagógico, coordenação, professor, o que está acontecendo com o Alexandre? Vamos conversar e entender, e o professor volta para trazer o Alexandre. E tudo via professor. O núcleo pedagógico e esse suporte, ele é todo back-office. Aqui sempre a sala de aula e o respeito ao docente, professor e aluno. Mas só que tudo isso ele encontra no suporte, como você bem colocou. Isso tudo é gestão. Isso tudo é processo definido e revisitado permanentemente. O tal do PDCA roda direto lá. Alexandre, ainda dentro da tríade aí da aula FAESA, você acabou esboçando um pouco sobre o uso de tecnologia, né? Então, personalização, experimentação e tecnologia. Você falou do uso da tecnologia enquanto suporte ao back-office, né? E vamos dizer, a gestão ao docente, a gestão da jornada do aluno ali. Mas como que vocês olham também para a questão da tecnologia
tanto para dentro da aula, para usar novos métodos e até novas inovações e novas tecnologias que você pode aplicar para dentro da aula, e como que você gerencia isso também com os professores para que eles possam acompanhar aí as tecnologias que vão surgindo e a forma dinâmica com que a gente tem se reinventado aí. De trás para frente, Gabriel, você toca num ponto hoje que é assim, um grande desafio da educação como um todo. Estou falando aqui, FAESA, qualquer outra instituição aqui do Estado, do Brasil, do mundo. Sim. Como é que a gente trata o professor? É com formação, dando conhecimento, discutindo sobre ChatGPT. Vamos discutir isso. Não sei o que. Calma, vamos conversar. Vamos conversar. Tem professor nosso falando aí, fonte de imprensa, discutindo isso, fazendo palestra, conhece isso a fundo. A nossa área, nós somos muito fortes em várias áreas, entre elas a área de TI. Como eu disse a vocês, somos o primeiro curso no estado a ter o curso de processamento de dados, né? Voltando lá. E você hoje tem as áreas de engenharia da computação, ciência da computação, sistema de informação. Esse grupo de docentes, nós somos muito fortes. Vamos discutir isso e vamos ver como é que a gente insere isso na nossa prática. O que eu não posso é dizer para o meu aluno não use. Quando o celular chegou, forte como chegou, nós estamos falando de 2014 para cá, tira o celular, toma o celular do aluno. Não, senhor, bota o celular na sala. Faz aí, pesquisa para mim o que é ChatGPT agora. Por exemplo, numa sala de aula. O que vocês encontraram? Fala para mim o que vocês encontraram. E a partir daí eu vou construindo o conhecimento por meio... Porque eu não posso deixar de dar a esse aluno a ferramenta que está aqui, porque ele, ao acessar essa ferramenta, se não acessar na minha sala, ele vai acessar fora. Então por que não vai acessar na sala de aula? Dar a esse professor a competência, a capacidade, esse conhecimento é discutir e é formação permanente. Ok. Agora, qual é o desafio hoje da educação? Você tem um aluno que está querendo fazer uma segunda graduação, mas não quer voltar para a sala de aula. E ele quer fazer isso de forma online, mas quer ter conteúdos que não são os conteúdos que estão lá no e-book. Ele vai rodando lá, ou que tem lá um filmezinho e tal. Ele quer mais do que isso, ele quer uma experiência diferenciada. Esse é um desafio que está colocado. Esse aluno que eu recebo hoje, que quer vivência e precisa da vivência, esse que vem no processo orgânico, né? Eu terminei o ensino médio, agora vou para o ensino superior, vou fazendo essa carreira normal que vocês fizeram, que eu fiz. Eu quero uma vivência universitária, eu quero o meu colega, eu quero ver ali como que se comporta a comunidade acadêmica, eu quero estar ali naquele... E aí, mas só que ele não quer todo dia. Ele quer isso, ele tem acesso a muita informação. Mas essa informação ele precisa ser traduzida pelo professor em conhecimento. Que aí eu aplico isso aonde? Tá bom, trouxe tudo isso, agora o que eu faço com isso? Peraí, a gente precisa, e aí a gente vai para um processo de aprender a aprender. E o que não é simples, é fácil de falar isso, não é simples. Quem acha esse caminho, vai embora. Eu estou aqui, essa área não deu, sei aprender, eu vou para outra, eu vou me adaptando. E não tem problema eu estar discutindo um assunto que essa profissão que eu estou está em crise, amanhã eu mudo. Mas ter esse movimento é uma vivência universitária que vai poder, sim, trazer esse aluno. Os cursos livres, os cursos que a gente tem hoje na internet, não vai precisar do diploma. Eu não estou falando de diploma, eu nem sei. Como eu disse a vocês, se o nosso estudante forma e leva um portfólio de experiência para o mercado e ele vai atuar junto a uma nova... vai montar uma empresa com um colega e tal, ele tem uma vivência... Fala, a gente fez assim, ou então vai para uma empresa, ele se coloca nesse contexto. Mas ele precisa de outros conhecimentos, que não é só ali, porque ele vai ficar, o conhecimento técnico, ele fica na base da pirâmide do mercado. Ele é técnico e não sai disso aqui. Ele precisa de outros conhecimentos que vão permitir ele fazer leituras sistêmicas. Esses outros conhecimentos levam a um profissional mais qualificado, com maior informação e capaz de aprender a aprender. Outro desafio que está colocado, esse mundo de tecnologia na educação. A pandemia, e olha que eu vou falar para vocês,
é extremamente desafiador. E eu não tenho resposta. Não me pergunte, porque a gente não achou resposta. E eu me sinto, eu diria para vocês que eu me sinto plenamente preparado para discutir isso em qualquer instância, porque eu estudo isso o tempo inteiro, tanto aqui como fora, e quais são as iniciativas que estão acontecendo pelo mundo afora em relação a isso. Mas como que a gente vai responder com tanta tecnologia hoje a questão da educação? Exemplo, a pandemia veio. Aí fomos todo mundo para o mundo virtual. Olha só, a educação deu um avanço danado. Hoje está claro que a gente pegou a aula normal e jogou no Zoom. Pronto, ficou lá, no Teams, a aula era igual. Tanto é que a grande frustração de professores e professores tratados na época da pandemia com isso eram câmeras fechadas e microfones fechados. E o aluno dizendo que estava numa aula. E a aula, o horário da aula era o mesmo horário de aula que ele tinha como se presencial estivesse. Então nós pegamos aquele modelo e colocamos lá. Bom, a pandemia acabou. Agora a tecnologia, então, já entrou na educação e vai lá na frente. Voltou para a mesma cadeira, para o mesmo lugar. Vai lá. Vai nas instituições todas, não diferente da nossa. Vai lá. Então, o que a gente conseguiu colocar? Algumas disciplinas num processo híbrido, você conseguiu avançar, mas a modelagem, que é um termo técnico ali, dessa aula, ela é extremamente desafiadora. Eu sou tentado assim, a dar um exemplo para vocês. Recentemente eu estive num parque da Disney. Levei meus netos lá, a família, a gente tinha uma viagem de família, eu fui parar lá e eu fui ver. Aí você começa a ficar meio... Em vez de só curtir um negócio, você começa a querer entender os negócios. E você tinha um parque, lá, um lugar que você entrava que era o King Kong. Aí você entrava num carro e esse carro andava lá, o carro praticamente deu uma volta num lugar e parou no mesmo lugar. Mas lá dentro, com 3D, você tinha lá um Tiranossauro Rex querendo atacar o carro, o King Kong protegeu e tal. Eu saí dali falando assim, gente, se a gente tivesse uma aula dessa, assim, explicando um conteúdo, uma experiência dessa, né? E aí você fala, pô, mas você pode usar um avatar, pode usar o metaverso para... Não sei, o metaverso veio, a inteligência artificial parece que não chega para lá nela. E aí entra uma outra novidade. Como construir isso? E aí, se tivesse a turma da pedagogia junto, fala, mas isso é muito isso, muito... Não, isso está posto para os nossos estudantes. Uhum. A geração que está aí, a geração dos meus netos, que uma coisa eu tenho certeza, a aula, eu vou usar aquela frase que eu falei, a aula que nos trouxe até aqui, não garante para esse estudante que vai chegando cada vez mais com tanta informação, né? A mesma aula. Então... É legal que... Desculpa, eu sou apaixonado por isso, então vocês tocam num assunto que, para mim, é uma delícia. Só uma parte rapidinho, Bruno. Eu participei recentemente de um curso híbrido, né? Então eu tinha lá 3 vezes, eu fui a São Paulo, mas boa parte da aula foi online. E eles conseguiram dar uma dinamicidade. Eu vejo que é diferente desse viés que você colocou de transformar a aula tradicional na aula online. Então, utilização de ferramentas que você online fazia votação, até coisas simples, uma roletinha online que sorteava o grupo que ia falar, a própria dinâmica de apresentação. Um dos professores trouxe uma, a câmera dele, né, ele se projetava na própria apresentação. E aí, acho que você também colocou uma questão eu já fiz uns cursos desse freemium de aprender a aprender. Cara, eu trouxe isso para a minha aplicação prática no dia a dia na EMEG imediatamente. Assim, a gente rodou alguns planejamentos estratégicos que tivemos o desafio de rodar eles online, e eu comecei a aplicar essas metodologias. E eu tinha ficado satisfeito, e eu vi que as pessoas também ficavam satisfeitas pela aplicação vamos dizer assim, de algo diferente. Né? Esse cara é muito tecnológico. E não era nada demais, assim, era realmente a facilidade, cara. O breakout rooms do Zoom com um Jamboard do Google, por exemplo, e você ir construindo aquilo junto e tal. Então, cara, coisas simples, mas que... de certa forma, também gera um diferencial competitivo. A questão da sala de aula, principalmente do que eu vejo hoje, a gente está brigando pela atenção.
Hoje, por exemplo, se você entra numa rede social, você não consegue capturar a atenção de uma pessoa com 2 segundos. É literalmente 2 segundos. Essa pessoa vai para o próximo vídeo, para o próximo conteúdo. Eu imagino que na sala de aula não deve ser muito diferente. Assim, o aluno hoje em dia, como ele tem esses picos de dopamina o tempo inteiro, ele está querendo ter de alguma forma feedback instantâneo sobre o que está acontecendo, o que é aquilo que está sendo passado, tudo mais. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, que eu não queria perder esse gancho, é que hoje eu estava conversando com uma colaboradora e aí eu usei um pouco da minha trajetória para contextualizar sobre como é possível utilizar a educação ou a aquisição de conhecimento para crescer enquanto indivíduo, mas também crescer profissionalmente, né? E aí eu coloquei 3 pontos. O primeiro é que o local ou o ambiente onde você nasce, onde você está inserido, ele não limita para onde você vai. Você pode escolher para onde você vai, obviamente, cada pessoa com a sua condição, com a sua limitação, com os desafios postos, mas isso não impede de você escolher. Eu entendo que a educação é sim um ponto para que você consiga, a partir dela, fazer com que haja uma transformação na sua trajetória. O segundo aspecto que eu pontuei foi de que, às vezes, numa instituição tradicional, a gente acaba, ou até mesmo em empresa, né? A gente acaba aprendendo muito a hard skill, né? Aquela habilidade técnica, aquela coisa que garante o seu trabalho no curto prazo. Mas é o que vai fazer com que você fique ali naquela base da pirâmide e você não ultrapasse, não atinja posições eventualmente de liderança ou posições mais estratégicas dentro de uma companhia. E aí a gente tem, obviamente, já bem estabelecido no mercado o conceito de soft skill, que seriam essas habilidades mais interpessoais, de comunicação e que naturalmente fazem com que o indivíduo consiga crescer na trajetória profissional. Mas acho importante um termo que eu vi da Daphne, que é uma profissional de Apple, acho que trabalhou na Microsoft também no Brasil, que escreveu um livro chamado Power Skills, vai estar até no Fórum Liberdade e Democracia, que vai acontecer, que a gente organiza pelo Líderes do Amanhã em Vitória. E acho que é muito ligado a essa questão de power skills, né? Que são essas habilidades que de fato potencializam o crescimento do indivíduo. E o último ponto para fechar é que você também pontuou uma questão que eu acho muito importante. É muito importante que a gente consiga ir até onde a nossa vista alcançar, e quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir ver mais adiante, né? E eu queria, a partir desses 3 pontos, entender como que vocês foram entendendo o que se tornou relevante na gestão do negócio de vocês, que vocês foram... Eu cheguei num determinado marco e quando a gente olhou para isso, fez uma diferença enorme. Ou um benchmark que você fez nessa viagem, que você falou que dá um podcast à parte. Poxa, eu visitei esse local, eu tive acesso a essa informação, eu consegui atingir isso na organização e naturalmente isso trouxe a gente até aqui. E que hoje vocês olham também, poxa, a gente tem olhado para isso hoje, a gente enxerga que isso vai fazer com que o nosso negócio vá mais adiante, ou continue sendo um diferencial claro, continue tendo certificações ou, na verdade, premiações, né? O que vocês olharam que fez muito sentido e que fez que vocês olhassem mais adiante? O que vocês têm olhado hoje que vai fazer com que vocês vá mais adiante? O que você vê, assim, dentro de quando a gente foi lá fora, eu não era uma andorinha ali sozinho, querendo fazer um verão, né? Assim, olha, nós constituímos um grupo de um consórcio, hoje chama consórcio STEM, e nesse consórcio tivemos um professor, chama Fábio Reis, que eu reputo hoje, o cara com o maior número de informações de inovação acadêmica, uma referência internacional, e que o Fábio, então, ia nas instituições e falava, tem um grupo de instituições querendo discutir sobre a inovação acadêmica. E aí a gente começou, ele ia, montava a partir da nossa necessidade, ia construindo, e depois esse grupo viajava, e aí tinha toda uma estrutura, e a gente sempre recebia curso, não era uma visita. Vou lá conhecer instalações, como é que é o laboratório. Não, a gente sentava para aula. A gente tinha aula, e essas instituições montavam o que eles estavam fazendo. Às vezes, eu costumo brincar assim, é uma brincadeira que virou uma regra dentro da FAES. O que dá do que a gente ouvia, o que dá para tropicalizar. Ou seja, o que a legislação lá fora permite e aqui não permite. Então não adianta nem eu tentar,
que eu vou ganhar uma tinta na primeira avaliação do Ministério da Educação, que é altamente regulado, eu vou ter um problema. Mesmo com a autonomia acadêmica, mas não vai dar. Depois, quando eu conseguia tropicalizar, a pergunta era, isso dá para faesar? Isso dá para jogar, né? Faesar, né? Então, se dá para conjugar esse verbo aqui dentro, dá para a gente trabalhar essas questões aqui dentro, e se dá como? Então, isso nos trouxe para um modelo acadêmico. Onde eu enxerguei tecnologia foi em Waterloo, na Universidade de Waterloo, no Canadá. Onde a gente enxergou, que a gente consolidou, né, e que eu consolidei isso, foi em Waterloo. Onde eu consolidei a personalização, HSC Montreal, Universidade HSC Montreal. Os caras vivem lá metade do tempo lá debaixo do gelo lá, e de uma hora para outra eles recebem gente do mundo inteiro. E como é que eles cuidam desses alunos lá? É claro que não é a personalização que eu tenho, que nós temos aqui. Aí vamos tropicalizar e vamos faesar. O problema deles lá é adaptar alguém que passou num processo rígido de seleção, que quer estudar lá, mas não se adapta ao frio, né? A condições climáticas daquela região lá. O nosso, essa ideia ali vem nesse movimento. E a metodologia ativa, que virou uma febre depois, né, toda a instituição, não, a gente usa metodologias ativas e tal, para nós se tornou a experimentação. Então, esse modelo foi consolidando, mas não adiantava nada que o Alexandre, enquanto reitor da FAESA, falar que é assim e não acontece lá embaixo. Isso tem todo um processo, uma cadeia de levar toda a equipe. Nós somos hoje em torno de 600 pessoas que compõem a equipe FAESA, entre administrativo e docente. Então, ter esse grupo, não só de docentes, mas também da equipe administrativa, você falou do colaborador, ele precisa entender que aquela sala, naquele momento, tem que estar pronta, né? Naquela tecnologia, para aquela aula, que tem todo um ferramental e um planejamento para aquela aula acontecer naquele dia ali. E essa aula tem tecnologia embarcada, essa sala de aula, melhor dizendo, e que esse professor vai usar pleno, e que a gente tem que ter pessoas ali que respondam a isso. Então, nos trouxe até aqui. Hoje, para frente, por exemplo, se você me perguntar, como é que vocês estão olhando aí para frente? Nós continuamos um movimento de mercado. Hoje nós temos um hub de conexão com o mercado, nós temos hoje parcerias com a FEComércio, acabamos de lançar com eles aqui um projeto enorme, que tem a partir de um observatório que vai se fazer dessa área da FEComércio, da área de bens e serviços, na área de turismo, quais são os desafios e ameaças, as oportunidades e ameaças que esse setor tem, a partir disso, a divulgação disso por meio de publicações e trazendo os desafios para responder as empresas, as startups, as instituições e, claro, nossos professores, nossos alunos vivendo uma inovação aberta para que encontre solução. Outro projeto que já se encontra com 2 anos avançando, SINCADES. Também é outra parceria que a gente tem ali dentro. Cada associação dessa que a gente faz, você tem 50. No SINCADES são 52 empresas hoje e trabalhando sucessores, né? Ali dentro dessas empresas do setor atacadista e distribuidor, que é o SINCADES. Temos hoje incubado empresas que estão lá desenvolvendo outros incubado no sentido, usando a nossa estrutura, usando orientação docente, mentoria dos nossos professores com alunos, melhorando sistemas que já rodam e onde eles estão ali dentro conosco, sentados numa sala lá, para um projeto de 1 ano e meio, para desenvolver módulos desse software, desse sistema que eles têm e assim por diante. Estou dando algumas evidências aqui para você. Programas do movimento de relação com o mercado, como o FAESA Challenge, que eu expliquei aqui no início, o Vivência Profissional, que são empresas que vão lá para dentro e levam nossos alunos para uma espécie de trainee, mas não é trainee, é vivência. O Radar de Talentos, que é um negócio extraordinário, são empresas que têm uma tecnologia, ele vai atuar com uma tecnologia diferenciada que a gente não tem, não está formando, mas ele vai para lá, a gente seleciona alunos de pós e graduação e ele utiliza dessa formação dele, mas é claro que ele tem que levar uma proposta aqui não é só para ir lá formar, ele tem que ter emprego ali e falar, olha, eu preciso de 10 pessoas,
eu arrumo 30 para ele, ele forma 30, contrata 10 e põe 20 no banco dele e eu libero para o mercado com esse novo conhecimento. Entre outros programas, falaria um monte. Isso faz o quê? Alimenta meu aluno. Lembra que eu falei? Você falou das novas soft skills, né? Eu tenho que... eu vou fazer a analogia que você fez. O hard skill, eu estou trabalhando na formação. Vou voltar ao psicólogo que eu falei. Eu formo um excelente psicólogo. Perfeito. Está pronto para ir para o mercado. E ele ali sai preparadíssimo. Mas eu preciso dar a ele outras possibilidades em que ele possa atuar em outras áreas, se não aquela que ele espera alguém sentar na frente, seja lá qual for a área que ele escolha, né? Então, saindo da psicologia, eu posso ir para a odontologia. Hoje eu formo um aluno pronto para tratar, cuidar da saúde bucal de quem quer que seja. Um aluno formado pela FAESA, eu não tenho qualquer receio de sentar e abrir a boca para ele e ele vai fazer o tratamento ali adequado para que eu preciso. Ok, mas como é que eu dou a ele outras competências, outros conhecimentos para que ele se desenvolva dentro dessa área e não se limite a um consultório, né? Então, e ele possa se desenvolver também. Estamos nesse movimento. Hoje, para frente, então chegamos até aqui, estamos fazendo isso muito bem, senão estaríamos assinando novos convênios, avançamos até aqui. Mas numa leitura mais estratégica, olhando para frente, eu acho que a FAESA precisa, nós, né? Eu estou focado nisso, focar de novo, a sala de aula. Onde a mágica tem, onde tudo acontece, é na sala de aula. É na formação dos nossos professores para o uso cada vez mais de um instrumental, eu não vou chamar de tecnologia, pode ser uma caneta, né? Um instrumental, mas que permita que o nosso aluno tenha uma grande experiência em sala de aula no momento que esteve com esse professor. Você falou ali da aula que você fez do pós, né? Uma atualização. Eu estou com um desafio agora no dia 30, dia 1º e 2. Eu voltei para a sala de aula. Eu tenho 2 aulas que são no digital e uma no presencial. O meu desafio que eu coloquei para mim é fazer com que o meu aluno, no dia que eu encontrar com ele vai fazer um plano, né? A minha disciplina de liderança, líder formando líderes, o meu módulo, em 24 horas, que é de carga horária, eu quero que o meu aluno, esse é o meu desafio, que o meu aluno saia dali com um plano dele de liderança. Se ele já é líder sênior, que eu sei que tem ali sênior, como é que ele avança? Se ele não é líder e ainda está fazendo um curso de pós, uma especialização para se colocar, e o curso é de recursos humanos, né? Então, como é que esse é o meu desafio. Mas onde está o maior desafio, Gabriel? Que eu vou ter que usar eu vou para online. Eu já tenho uma imersão em 8 ferramentas para que eu tenha a interação que você teve, a experiência que você teve, mantendo meu aluno ativo, que ele não fecha a câmera, que ele vai me entregar muita coisa, que eu consiga fazê-lo protagonista da sua aprendizagem. Depois eu vou querer conhecer essas ferramentas. Esse é o meu desafio. Então, eu estou dando esse exemplo, voltando no foco que você fica da gestão. Tudo isso precisa ter uma instituição e pessoas altamente qualificadas e preparadas atrás disso, e a gente tem feito isso. E não está pronto no mercado. É um processo tanto nosso, na gestão, quanto também, como eu disse, na ponta lá, seja lá em alguém que tem um relacionamento com o aluno, com esse aluno para um histórico escolar, né, que ele pode pegar pela internet, ou com uma instituição particular, uma negociação que ele queira fazer diferenciada, seja qual for, como também a sala de aula. Alexandre, você colocou muito essa questão do olhar estratégico, né, o que vai nos levar à frente, mas fica uma dúvida para mim com relação a como que você dissemina isso. Se eu não me engano, são mais de 600 colaboradores, incluindo professores, né? Então, como que existe ali o seminário de boas práticas, né, dos professores, que eu acredito que está mais ligado realmente ao aspecto pedagógico, mas como que você atualiza e gerencia indicadores, objetivos e compartilha isso com os professores para que eles também se engajem dentro da estratégia? Como que você faz esse trabalho
de envolver, né, esses stakeholders, que tá ali no front, né, do seu negócio, para que eles também acompanhem e participem dessas estratégias aí que estão postas. Usando a transparência e dizendo claramente o que você quer. Nós temos reuniões que a gente chama de reunião de congregação, que é uma reunião geral. E todos os professores são convocados, ele está ali começando o semestre, então, eu não quero, não, ele é convocado e ali recebe as diretrizes. O que nós sempre primamos é que eu vou dizer para ele o que eu espero dele. Sempre. Olha, olhando no olho dele, professor, nós estamos aqui, estamos indo para ali. E dar transparência no que se quer de forma muito, muito clara. Não é só falar, desenha, escreve, né? Faz contanto que ele entenda exatamente para onde nós estamos indo. Isso depois desdobra, sai daquele espaço, ele já sabe que a diretriz é essa. Isso desdobra para as coordenações de curso, desdobra para o NDE. O NDE é um núcleo de docentes que dão suporte ao projeto pedagógico e à coordenação, são uma espécie de vigilante do projeto pedagógico do curso, da formação, principalmente desse profissional que nós precisamos botar no mercado, então tem um chamado núcleo docente estruturante, e a partir daí todo o suporte para que esses grupos desdobrem isso com os professores. E é um processo. E acredite, não acontece de hoje para o início do ano que vem. Porque nós estamos falando no início do ano de 2024, ele começa a colher alguma coisa a partir de 2025 para frente. Leva um tempo, porque no momento em que ele vai para a sala de aula, ele está organizado do semestre anterior que ele preparou para agora. Durante o processo, ele vai recebendo a formação. E lá em 2025, ele introjetou, internalizou o que nós estamos falando, e aí isso é uma sequência de ações que vão levar a um resultado. A educação tem isso, né? Não dá para você pegar uma empresa e dar uma virada de chave. A educação, virei, agora vai ser assim. Porque você tem na ponta, principalmente, lembra do estudante? Você tem uma mudança lá. Como é que eu trago esse aluno? Se eu pego um professor, faço uma mudança aqui, ele impacta meu aluno de imediato. Então, não adianta você fazer diferente. Então, é com muita transparência, com muita clareza e com muito planejamento, né, para poder definir as diretrizes para esse profissional. Isso serve para o docente, como serve para o gestor como um todo. Tem lá o pessoa da finanças, né? Como foi difícil conversar, lembra do que eu falei de tratar o nosso aluno nesse modelo de permanência? Como foi difícil convencer a turma da cobrança ali que não, deixa eu falar para você. Nós vamos tratar primeiro da questão por que ele está aqui. Ele até paga. Mas ele está aqui para o outro, né? Ele entrou aqui querendo olhar, esse olhar, sabe, está lá no início, no propósito da educação. E aí nós somos uma instituição particular. E aí ele paga por isso. Mas primeiro ele entrou aqui, né? Você foi fazer engenharia mecânica. Você tinha um propósito na tua vida lá. Você é engenheiro, né? E aí, como eu costumo brincar, apelido mecânico. Mas você é um engenheiro nessa área, que amanhã, se você quiser mudar para outra área, a tua base está lá. Então você falou, vou fazer engenharia, você é engenheiro. Né? E engenharia mecânica, certamente, no meio do caminho, eu acho que você escolheu, não sei como é que foi. Mas, naquele momento, vamos cuidar desse estudante que fez essa situação. Por que ele falta? Por que ele não está indo bem? Ou então ele está indo bem, que legal, vamos em frente. E se tem uma questão econômica, a gente precisa entender. Está tudo indo bem, então por que gente... Não é tão simples como eu estou colocando, mas dizer isso para o grupo, para a equipe, falar, trazendo para o aspecto da gestão, é necessário você perseverar, né, nesse processo, cobrar, revisitar, e tem hora que você tem que deslocar. Fala, não vai corresponder, vamos ver se ele atua melhor aqui e vamos trazer um movimento diferente. E assim a gente tem avançado ao longo desses anos. Alexandre, a gente queria agradecer demais a você ter aceitado o nosso convite e compartilhar aqui com a gente. Acho fantástica essa visão muito clara, né, de como construir uma entidade, uma empresa, né, de 50 anos e como que você enxerga bem além e vê como que você vai construir isso.
Eu tô super curioso para ter alguns spoilers do curso de liderança, né? Acho que você falou que vai dia 30, eu não sei se tem vagas abertas aí, mas se você puder dar algum spoiler nesse sentido aí também. Mas te agradecer, né? Nós somos frutos, inclusive, de um projeto que você conhece bem do Líderes do Amanhã, que você, enquanto conselheiro do Espírito Santo em Ação, já ex-presidente da entidade também. Mantenedor também. Mantenedor, já liderou. Então, assim, esse papo de formação de liderança para nós também é muito caro e parabéns pela trajetória, por estar na frente aí ensinando, né, líderes como liderar também e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Se você puder dar algum spoiler do curso também. Não, o curso é um curso de recursos humanos e lá tem um módulo liderança, né? E aí eu fui convidado. Hoje mesmo eu brinquei, falei assim, eu não sei como eu entrei nisso, porque me convidaram e eu calei, não falei, nem sim nem não. Mas tem uma frase que fala assim, quem cala consente. E aí quando eu vi, eu estava ali e eu gostei da ideia, porque voltar para a sala de aula há muito tempo que eu deixei a sala de aula, e aí voltar para a sala de aulas, mas nunca deixei de estudar. Então, para mim, é sempre um prazer, porque vocês já viram que eu gosto de falar. Então, estou lá voltando. Então, a ideia parte de uma lógica de que liderar é um contrato. Quantas e quantas vezes você tem uma empresa, você contrata alguém para liderar, mas você não definiu ali com ele as cláusulas de um contrato. Por exemplo, do que você espera dele, né? Você faz as entrevistas todas, todo um processo muito bem estruturado de inclusão de um novo líder, um processo da tua empresa, mas você esqueceu de combinar com ele, de fazer um contrato, não precisa estar escrito, o contrato de trabalho já diz isso, seja o PJ, seja CLT, mas quais são as entregas dele? Em que momento ele faz as devolutivas? Então, trabalhar um pouco isso, sabe? E levar para esses nossos alunos lá, que os alunos que eu tenho, que eu terei, né? Vou estar com eles, de trabalhar um pouco como ele entende a liderança, como é que ele se vê liderança. Porque liderar é um trabalho árduo, né? Você tem sempre... Não dá para liderar sem você tirar o lado, ficando com o lado pessoal junto com o profissional. Você, quando é líder, você tem que separar as coisas, porque você vai tomar decisões difíceis, né? E como eu digo que é um trabalho árduo, porque na crise, como a gente viveu aí, pandemia, e continua vivendo crise, uma atrás da outra, é nesse momento em que você se sobressai como líder, né? E você precisa estar preparado para isso. Você não faz parte do problema, você faz parte da solução. Então, é isso que eu vou discutir um pouco com eles, e ao final eu pretendo construir com eles um plano, que ele possa, nesse plano, trazer ali o propósito dele como líder, como é que ele se vê dentro de líder, enfim, aí discutir isso. E não posso falar muito não, que vai que um já sabe o que eu estou falando aqui e vai querer se preparar antes. Mas não vai dar certo não, porque eles vão trabalhar muito, né? Eu estou com medo lá. No primeiro momento eu comecei assim, será que eu vou conseguir? Eu estou com conteúdo ali para uma semana de conversa. Então, mas não falando só, mas deixando que eles possam nos responder. Queria agradecer a vocês essa oportunidade. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui ligada à educação, independente da gestão da FAESA, é um prazer estar com vocês. Eu acho assim, você falou do Espírito Santo em Ação, e que a gente esteve lá e continua por lá. Eu acho que a gente precisa fazer um movimento no país. Eu sempre tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Para que a educação seja um bem social. Sim, eu não posso ficar a par de um problema que está acontecendo numa escola pública, no interior, ou seja, onde for, em que as crianças deveriam estar com a merenda escolar em dia, que o transporte deveria chegar ali, que o professor deveria estar ali devidamente remunerado, sabe, a valorização desse docente, que essa escola busque resultados efetivos, que sejam nas avaliações de Enem, que a gente veja lá que desponta as escolas, quando sai o Enem, que você olha o ranking, e as nossas escolas... Tem escolas que estão lá muito longe do que deveria estar. E fica o dito pelo ranking,
e a gente, tá bom não, sabe? Eu acho que é a minha provocação, não tá bom não. Vamos lá pegar as escolas que não alcançaram, vamos ver em que região elas estão, se é a escola do estado, se é a escola municipal, quem é o prefeito, e como é que a gente conversa enquanto liderança, enquanto sociedade civil organizada, enquanto comunidade, com esse prefeito e falar, essa escola, ela tá legal, ela dá merenda para os nossos filhos, a mãe coloca o menino ali, ou a criança durante o dia inteiro, enquanto ela trabalha, ok, mas ela precisa aprender. E ao aprendendo, sendo alfabetizada na idade certa, para que ela tenha oportunidades, um pouco do que você falou, né, da educação, mas que ela tenha oportunidade iguais oportunidades quando aparecem. Então, se a criança da escola pública tem um ensino de qualidade, sim, assim como da escola particular, as oportunidades estão aí, serão disputadas de forma igualitária e a gente não vai ter um país tão desigual. Então, o meu pedido é fechar aqui com vocês. Eu acredito nisso, enquanto líder que eu entendo que sou e formador de opinião, eu tenho batido nessa tecla e tenho me movimentado nesse sentido, mas esse é um outro podcast. Tá bom. Certamente o progresso de uma sociedade passa por uma educação de base, educação de qualidade. Alexandre, novamente, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai fazer sentido também. Acompanha todos os nossos próximos episódios. Certamente você vai, assim como nesse episódio, aprender, assim como eu aprendi. Espero que você continue conosco nessa jornada de aprendizado. Um abraço, valeu e até a próxima.